Olá pessoal, estamos reunidos novamente aqui porque hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu preparei esse dispositivo, tenho duas baterias aqui, né, gerando no total 24 volts, ligadas nesses eletrodos, né, terminal negativo ali, positivo aqui. Vou ligar o terminal positivo e quando eu faço isso, eu estabeleço um campo elétrico nessa região entre os dois eletrodos. Esse campo elétrico funciona assim, ó. Ele cria superfícies equipotenciais, né? Quer dizer, o potencial elétrico em todos os pontos aqui em cima é o mesmo, os potenciais elétricos em todos os pontos aqui é o mesmo também, mas o potencial elétrico aqui difere desse daqui, né? Então eu tenho uma diferença de potencial nessa direção não tenho. Então eu vou tentar fazer, né, com essa diferença de potencial criada na água aí, coloquei um pouquinho de sal nessa água para melhorar a condutividade elétrica dela. Vou ligar o meu eletrodo positivo aqui e criei aí o campo elétrico. Bom, esse LED colocado nessa posição aqui, ó, não vai acender. Se eu girar... Opa! Eu ia fazer uma surpresa para vocês, mas acho que vocês viram que ele acendeu lá dentro, né? Dando aqui, ó. Se eu colocar ele assim, não vai acender. Assim também não. Mas se eu colocar ele assim, né, ele acendeu, né? Deixa eu colocar no flutuador. Cortei esse pedacinho de isopor aqui, ó. Vou deixar ele flutuando aqui, então. E tá aí o LED aceso. Deixa eu melhorar, aumentar a diferença de potencial aqui. Então tá aí. Tem mais LEDs aqui. Girando na posição certa, ele vai acender. Então tá aí, outro LED aceso, mais um. Deixa eu ver se esse aqui também acende. Tá aí. Eles insistem em não ficar na posição que os mantém acesos, né? Bom, curioso, né? Sem fio nenhum, ó, consigo fazer esses LEDs flutuarem aí. E assim que eles adquirem essa orientação aqui, ó, ele acende. Se ele girar, ele apaga. Ó, acendeu. Curioso, né? Bom, pessoal, o que aconteceu então foi quando eu estava manipulando um desses LEDs, né? Ele, por acidente, né, tava testando aqui o campo elétrico na superfície e por acidente ele caiu da minha mão e continuou aceso. Vou mostrar por aqui. Continuou aceso embaixo d'água. Deixa eu pegar mais um aqui. Então aqui, mais um LED aí, ó, aceso também embaixo d'água. Quer dizer, o campo elétrico vai até as profundidades. Aí eu empolguei, né, e comecei a colocar LEDs aqui com isolantes, né, nos terminais, exceto nas extremidades, né? E consegui essa maravilha aí, ó, né, um bocado de LED aceso no fundo da água, né? E o que mantém esses LEDs acesos é a diferença de potencial criada pelo campo elétrico presente na água aí, né, devido aos dois eletrodos que estão aqui em paralelo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Mais um. Então, olha, vou até apagar a luz aqui para melhorar a visualização. Então, olha aí. Interessante, né? Bom, e aí, mais empolgado ainda, resolvi fazer um barquinho, né, tipo catamarã. Deixa eu acender a iluminação de novo aqui. Bom, aí eu resolvi fazer esse barquinho aqui. São 3 pedaços de isopor. Eu prendi um motorzinho de vibracal de telefone aqui, fiz uma hélice improvisada com plástico de garrafa PET e coloquei 2 eletrodos aqui, ó. E olha o que acontece quando eu ponho na água, né?
Ele tá mais girando do que andando, né? E lógico, vai desligar porque ele ficou numa superfície equipotencial, né? Quando eu desviro, ó. Bom, ele vai desligar. Não sei se dá pra vocês verem a hélice aí, ela desligou. Mas se ele continuar girando, ela vai voltar a ligar. Gira num sentido, né? Se ele girar muito, ela acaba girando no sentido contrário. Teve um probleminha desse barco tá girando. Caso não tivesse esse probleminha de giro, né? Se eu colocasse um M aqui, provavelmente ele conseguiria andar mais tempo, né? Indo sempre em frente. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Quem gostou, dê um like pra gente aí e inscrevam-se no nosso canal que ainda não é inscrito. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer esse experimento em casa, façam assim, para não ultrapassar o limite de tensão suportada pelo LED. Você pega um voltímetro. Bom, a escala ali, eu pus na escala, apesar de ter 24 volts, pus na escala de 20, mas eu não vou ligar um eletrodo aqui nem outro lá, né? Se eu for fazer isso, eu devo passar para a escala de 200 volts. Para não correr o risco de queimar os LEDs, você pega as duas ponteiras do multímetro, coloca aqui, ó, na mesma posição que estão as extremidades dos conectores, né? Dos terminais do LED, e coloca na água e vê quanto é que deu lá. Olha lá. 3,3 volts aproximadamente, né? Então, em qualquer ponto aqui, ó, 3,3 volts. Aqui, ó, 0 volt. Praticamente 0 volt. Não tem campo elétrico de carro. Nem assim, ó. Opa, não deveria ter, né? Isso. Ó, não tem campo elétrico de cá, nem de cá. O campo elétrico tá todo aqui, ó. Tem 3 volts e é sempre o mesmo. À medida que eu avanço, ó, com as ponteiras do multímetro, né? Sempre 3 volts. Isso acontece, isso gera esse fenômeno aqui no LED, ó. LED aceso. Se eu puser ele de cá, ele vai ficar apagado. Aceso aqui dentro, ó, de cá ele tá apagado também, mesmo que eu inverta. Não é um problema de polaridade, ó, é porque não tem campo elétrico aqui mesmo. Aqui ele tá invertido na posição incorreta, né? Aqui, ó, passo para a posição correta, né? Ligado. Desligado, posso inverter que não vai ligar. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.